Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo: restitui, Senhor. Mais uma vez: restitui, Senhor. Um tema como este é um tema que traz ao nosso sentimento, ao nosso pensamento, a vontade, o desejo de que o Senhor traga de volta aquilo que um dia foi perdido, aquela situação, aquele sentimento de saudade que muitas das vezes nós temos, de momentos bons que nós vivemos lá atrás. Só tem saudade daquilo que é bom. Ninguém tem saudade, ninguém sente desejo de voltar à sensação, ao sentimento daquilo que foi ruim um dia na sua vida. Todos nós temos sentimentos bons daquilo que passou e aquilo que foi bom na nossa vida. Quantas das vezes nós pensamos e lembramos de momentos bons da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, e nós pensamos assim: poxa, mas como eu queria, como eu tenho saudade da escola que eu estudava no ensino fundamental, como eu tenho saudade de viver, de vivenciar aquilo que eu brincava nas ruas, jogava bola, brincava de queimada, de gato cego, sei lá o quê. Então nós só temos saudade, sentimentos bons, daquilo que refrescou a nossa mente lá no passado. E quando nós falamos sobre restituição, a palavra restituição foi falado aqui pela pastora Daniele, que significa trazer de volta, ou devolver à pessoa aquilo que um dia se perdeu, ou que foi tomado. Quando nós pensamos em algo que passou na nossa vida, e nós desejamos que vivencie novamente, aquilo é porque nós queremos uma restituição, nós queremos que aquilo que um dia se perdeu, aquilo que um dia foi lá para fora, nós queremos que traga de novo, dentro do nosso habitat, dentro da nossa família, na nossa vida sentimental, espiritual, financeira, até mesmo na nossa saúde. Quando nós adoecemos por alguma situação da vida, nós ficamos pensando assim: poxa, como eu queria ter saúde agora, para poder ir para a igreja, para poder trabalhar, para poder sair com a minha família, agora estou doente. Então todo mundo quer uma restituição na sua vida, seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela no sentimento até espiritual. Aqueles que, diz a Bíblia, aqueles que estavam como que sonham, a Bíblia diz aqui no Salmo 126, que quando o primeiro rei deixou que os cativos voltassem para Jerusalém, no tempo de Ciro, aqueles primeiros que voltaram, eles tiveram um sentimento de êxtase, alegria, não se continha no coração deles, porque a Bíblia diz que eles estavam como os que sonham. Como é como os que sonham? Aqueles que pensavam assim: poxa, será que isso é realidade? Será que realmente nós estamos saindo da Babilônia e voltando para a nossa terra? Então o sentimento deles era um sentimento de êxtase, um sentimento de alegria, que não tinha como pronunciar, porque eles estavam vivendo novamente a sensação de estar na sua terra, de estar na sua casa. Eles passaram cerca de 80 anos no cativeiro, sendo humilhado, sendo maltratado. Agora eles estavam voltando para a sua terra, voltando para a sua cidade. E o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então a restituição de voltar à presença do Senhor, de voltar à sua terra, estava acontecendo nos cativos da Babilônia, estava acontecendo diante do povo do Senhor. Quantas das vezes nós, como eu já falei aqui, sentimos saudade de momentos bons da nossa vida. Ah, pastor,
pastor, como eu queria que meu casamento fosse quando iniciou. Era tudo maravilha, era um amor, era carinho, era uma situação tão boa no meu casamento. Hoje já não é mais assim, hoje já é uma situação constrangedora. Ah, pastor, como eu queria que voltasse aquele tempo onde a minha situação financeira era tranquila, tudo eu pagava, eu não devia nada, não devia ninguém, eu vivia uma vida tranquila, podia dormir, fechar os meus olhos de noite na minha cama e acordar pela manhã, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma situação financeira pendente. Ah, pastor, como eu queria de volta a minha saúde, porque quando eu tinha saúde, eu tinha vigor para fazer a obra de Deus, e hoje eu já não tenho mais assim. Pastor, como eu queria que a minha vida espiritual fosse como era antigamente. Eu cantava na tua casa, eu pregava, eu ministrava a tua palavra, eu era uma bênção diante do Senhor, diante da casa de Deus. Uma coisa eu quero te dizer nessa noite: se você veio aqui, se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, é porque Deus tem um projeto para cumprir hoje na tua vida e na vida da tua família. Aleluia. Eu separei aqui alguns exemplos de restituição na Bíblia. A Bíblia vai dizer aqui no livro de 2 Samuel que existia um homem chamado Jonatas. E Jonatas, na sua fase adulta ali, de jovem para adulto, ele conheceu Davi e tinha uma amizade muito próxima de Davi. E Davi fez uma promessa para Jonatas, que ele iria abençoar a sua herdade, a sua posteridade, as suas gerações futuras, enquanto ele vivesse. E a Bíblia diz que Jonatas tinha um filho, que era neto do rei Saul, e esse menino se chamava Mefibosete. A Bíblia diz que com 5 anos de idade, Mefibosete estava sendo carregado pela sua cuidadora, pela sua ama, pela sua empregada, cuidada para fugir da batalha e da guerra. E nessa fuga a Bíblia diz que Mefibosete cai e quebra as 2 pernas. A criança que era filho do rei, que era filho de um príncipe, era neto de um rei, que tinha tudo na sua frente, tudo para assumir o palácio futuramente, tudo para ser o próximo rei da sua linhagem. Agora ele cai, quebra as 2 pernas, o seu pai é morto, o seu avô é morto, e ele fica meio que abandonado. A Bíblia diz que ele vai levado para a casa de um tio dele, chamado Maqui, na cidade de Lodebar. A palavra Lodebar significa terra de esquecimento e de dor. E lá em Lodebar ele vai crescer. Mefibosete cresce, enquanto isso Davi está sendo colocado como rei de Israel. E Mefibosete vai crescendo, esquecido. A geração de Mefibosete já estava esquecido praticamente. Mas passa-se alguns anos. A Bíblia diz que o rei Davi, um dia, ele se lembra do acordo que ele fez com Mefibosete. E talvez pela manhã ele se levanta com aquilo na mente. Eu imagino assim, irmãos. A Bíblia diz que Mefibosete estava em Lodebar, longe do palácio, longe de Davi. E Davi estava aqui no palácio, cheio de honrarias, cheio de riqueza. E Deus está lá no céu, olhando para a terra. E ele olha no relógio celestial, porque Deus tem um relógio. E nesse relógio ele conta o tempo de tudo. A Bíblia diz que há tempo de tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de jogar, há tempo de juntar, há tempo para tudo. Então no relógio de Deus, irmãos, pode estar chegando o tempo da vitória na sua vida. Que Deus olha para o relógio celestial. Ele olha para Mefibosete esquecido pelos homens, e olha para Davi no palácio. Mefibosete esquecido pelos homens. Ele estava esquecido pelos homens, mas não esquecido por Deus. Deus pode dizer para você nessa noite: alguém te esqueceu, alguém esqueceu do compromisso contigo, mas Deus, ele não esquece daquilo que ele promete, e se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. E um dia Davi levanta com aquela lembrança. Olha, eu me lembro do acordo que eu fiz com Jonatas. E ele chama dos seus servos e diz assim: olha, porventura existe alguém que serviu no reinado de Saul? Aí chamam, e aí vem um servo chamado Ziba. A Bíblia diz que Ziba chega diante de Davi, e Davi perguntou: olha, Ziba, és tu? Sim, eu sou Ziba, que servi no palácio do rei Saul. Porventura existe alguém da casa de Saul a quem eu possa usar de beneficência ou de benevolência?
Aí Ziba olha assim, rapaz, não existe ninguém, existe um que mora em Lodebar. Ou seja, quando Ziba diz assim, Lodebar, ele está esquecido. E ele é aleijado das duas pernas. As características que Ziba dá ao rei, era como se ele dissesse assim, olha, tem um, mas não vale a pena investir nele. Tem um que ele está esquecido e ele nem pode andar. Irmãos, se hoje é difícil para as pessoas que têm uma dificuldade física, imagine na época. Era totalmente escanteado. E a Bíblia diz que ele dá essas características. Eu imagino o rei Davi olhando para Ziba e dizendo assim, eu perguntei alguma coisa, se ele é aleijado, se ele mora em Lodebar. Eu perguntei se existe ainda alguém da terra de Saul, da linhagem de Saul, a qual eu possa abençoar. Se existe, então manda chamar. E a Bíblia diz que mandam chamar Mefibosete. Eu imagino dentro da cidade de Lodebar. Só moravam as pessoas que tinham dificuldades. Só moravam as pessoas que tinham alguma deficiência, que eram afastados dos privilégios. Eu imagino agora a carruagem do rei entrando na cidade. Irmãos, eu imagino agora, pelos olhos espirituais, Deus entrando na tua casa. Deus entrando na tua vida nesse momento. Você que está precisando de alguma restituição de Deus na sua vida, eu imagino Deus olhando do céu para a terra, vendo você esquecido pelos homens, dizendo assim, chegou o tempo de eu restituir na vida do meu servo. Aí a Bíblia diz, eu imagino, não a Bíblia diz, mas eu imagino a carruagem entrando na cidade de Lodebar. Todo mundo olhando, meu Deus, o que é que vai acontecer? Param na casa de Maqui, o tio de Mefibosete. E eu imagino agora as pessoas com aquela expectativa, né, irmãos? Porque tudo que acontece ao nosso redor gera uma expectativa. E quando a carruagem para na frente da casa de Maqui, e mandam chamar, eis aqui a casa de Maqui, sim. É aqui que Mefibosete mora? É sim. Pois traga ele aqui que o rei mandou chamar. Eu imagino, irmãos, agora a situação. Na época, era a tendência de reinados, de reis, destruir a linhagem do rei anterior. Para quê? Para que não houvesse nenhuma ameaça ao trono. E quando diz assim, olha Mefibosete, o rei mandou te chamar. Talvez no coração e na mente de Mefibosete, ele imaginou o seguinte, eita, descobriram que eu sou da linhagem de Saul, e eu sou o único que sobrevivi na batalha e na guerra, e agora ele vai mandar me fuzilar. Aí pegam Mefibosete, carregam até no transporte, e ele vai chegando no palácio. Irmãos, isso no mundo espiritual, talvez os homens na época não estavam entendendo nada. Porque, irmão, uma coisa que tem para a gente compreender uma coisa: o trabalhar de Deus, ninguém precisa entender. O agir de Deus, ninguém precisa entender o que Deus está fazendo na tua vida. O que nós precisamos entender é que Deus está no controle da nossa vida. Ele tem a tua vida na palma da sua mão. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, e quando Ele quer. E se Ele quiser, Ele pode fazer hoje o milagre acontecer. Aleluia, calma aí, vai. E a Bíblia diz que Mefibosete é colocado na presença do rei. E aí Mefibosete está na frente do rei Davi, e Davi na frente de Mefibosete, aquela expectativa das pessoas ali ao redor. E ele pergunta, és tu Mefibosete? Sim, sou eu, rei. Sou eu. A Bíblia diz que Mefibosete fica com medo, nervoso. Ele diz assim, eis aqui teu servo. Aí Davi responde, e disse-lhe Davi, versículo 7 do capítulo 9 de 2 Samuel, não temas, não tenha medo. Irmão, se você está na direção de Deus, na presença de Deus, uma coisa eu tenho para te dizer, não temas, não tenha medo. Se existe uma promessa sobre a tua cabeça, e você está na direção, você está alinhado nos caminhos do Senhor, pode ter certeza de uma coisa, no tempo determinado por Deus, Ele virá com providência na tua casa.
E Davi disse: não tenha medo, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai. Escute só: e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? A Bíblia diz que Davi falou para ele: olha, eu vou restituir na tua mão, na tua herdade, na tua herança, todas as terras que pertenciam ao teu avô Saul, ao rei Saul. E a partir de hoje, tu vai comer pão na minha mesa, tu vai tomar café, tu vai almoçar, tu vai merendar, tu vai jantar sentado com o rei, tu vai ter privilégio de príncipe, porque aquilo que foi tomado um dia, eu restituo na tua mão. Quem pode glorificar, levante a sua mão e dê um glória a Deus aí. Oh, aleluia. E ele se acha assim insignificante, irmãos. Às vezes, quando nós estamos esperando o agir de Deus, e Deus só está em silêncio. Porque quantos anos passaram, Mefibosete esquecido? Quantos anos você está aí pelejando e nada acontece de diferente na tua vida? A Bíblia diz que Mefibosete se coloca como um cão morto, ou seja, ele já não tinha mais esperança de alguma solução na vida dele. Uma coisa é certa, você pode até pensar que não tem jeito, que não tem esperança, mas o Deus poderoso na batalha é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Ele pode abrir uma porta bem aqui agora, para você entrar com a tua casa e usufruir do milagre de Deus na tua família. Glória a Deus. O segundo exemplo que eu separei nessa noite está em Lucas capítulo 15. A Bíblia diz que um certo homem, uma parábola de Jesus contando, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dos filhos chegou um dia para ele e disse assim: pai, me dá parte da herança que me pertence, porque eu não quero mais ficar aqui dentro da tua casa. E a Bíblia diz que o pai reparte a herança, entrega para o seu filho mais novo. A Bíblia diz que o filho mais novo vai para uma terra longínqua e começa a viver de forma dissoluta. Ou seja, não está mais nem aí, nem se portando com o que vai acontecer na vida dele. A Bíblia diz que ele sai gastando tudo. Porque uma coisa, irmãos, é quando Deus permite a prova. A outra coisa é quando nós nos colocamos na prova. Mefibosete, Deus permitiu a prova. Deus deixou acontecer para que ele glorificasse o nome dele. Aqui o filho pródigo, na parábola, ele escolheu a prova. Porque há situações na nossa vida, irmãos, que Deus permite. Deus olha assim: não, eu vou permitir esse camarada passar na prova aqui, que é para lá na frente eu glorificar o meu nome na vida dele. Mas a segunda aqui, a Bíblia diz que ele escolheu passar a prova. Ele foi embora, gastou tudo que ele tinha direito, com qualquer coisa. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, ou seja, sem preocupação, pensamento de futuro. E a Bíblia diz que naquele momento houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a padecer necessidades, e começou a procurar ajuda. Talvez as pessoas que usufruíram da riqueza dele, quando ele tinha dinheiro, na hora que ele foi procurar ajuda, todo mundo virou as costas. Porque é assim. É assim. Quando nós estamos na bênção, a casa é cheia. É gente todo dia, é gente toda hora, é maravilha, é glória a Deus. Vem para o aniversário, vem aqui que tem uma festa, tem um churrasco. Na hora que o camarada entra na prova, pode procurar na redondeza se alguém vai abrir uma porta para ti. E foi assim, ele se viu sozinho. Agora o que acontece? A Bíblia diz que ele sai batendo de porta em porta procurando um emprego. E o único emprego que ele encontra era o mais indigno da época. Qual era? Cuidar dos porcos.
Era o pior emprego. Por que era o pior emprego? Porque os porcos na época eram tidos como animais impuros. E quem se colocava a trabalhar com os porcos também significava que agora seria impuro. Então, quando ele se sujeita a cuidar dos porcos, ele está se colocando na posição mais inferior da sociedade da época. Uma coisa é certa, irmãos: não escolha passar a prova, porque a prova que você escolher é muito pior daquela que Deus permite você passar. É muito pior. Porque quando Deus permitiu Jó, Deus estava no controle de tudo. Agora quando o camarada escolhe, aí Deus, então vai. Vamos ver onde é que vai dar. E a Bíblia diz que ele começou a ficar com fome, começou a cuidar dos porcos. E a Bíblia diz que quando ele foi colocar a comida dos porcos, as bolotas, os chifres, como eu diz em algumas traduções, o resto, aquele sobeja, aquela comida fedorenta, ele estava com tanta fome que ele teve vontade de comer aquela comida. Quem já colocou comida para porco aqui sabe como é fedido, como fede, como é uma coisa assim que dá nojo. E aí ele foi colocar lá, quando ele começou a ter fome e vontade de comer aquela comida, a Bíblia diz que ele caiu em si, irmãos. Aí vem o sentimento da saudade. Quantas vezes nós temos saudades de momentos na presença do Senhor? Quantos de nós lembramos de momentos bons que nós passamos no passado, na presença de Deus, de pregar, de cantar, de evangelizar, e hoje já não estamos mais assim, porque nós escolhemos caminhos diferentes. E a Bíblia diz que ele sentiu saudade da casa do pai dele. Ele sentiu saudade e ele disse assim: poxa, quantos trabalhadores de meu pai. Lembrou do pai. A primeira coisa que quando a gente está na prova, a gente lembra logo é do pai. A gente lembra logo é de Deus. Aí a Bíblia diz que ele lembrou do pai dele, dos trabalhadores, e disse assim: eu vou me levantar. Eu vou me levantar e vou até o meu pai. E vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que quando ele diz assim: eu vou me levantar, ele se levanta. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Uma coisa é eu ter vontade de fazer. Uma coisa é eu ter vontade de me levantar. Uma coisa é eu planejar. Uma coisa é eu mentalizar o negócio. Outra coisa é eu fazer. Porque mentalizar, planejar, sonhar, arquitetar, todo mundo faz. Agora fazer, executar, são poucos. Uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: Deus quer que você se levante, Deus quer que você faça sim, mas você tem que fazer, você tem que se levantar. Deus quer cumprir, quer, mas Ele quer que você dê o primeiro passo. Não adianta só pensar: não, eu vou me levantar, não, eu vou fazer, não, eu vou fazer isso aqui, e não fazer, irmão, não adianta nada. A Bíblia diz que ele fala: eu vou me levantar, vou até o meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado um dos teus trabalhadores. Versículo 20 do capítulo 15 de Lucas. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou e disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Oh, aleluia. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe aquela saudade que você sente de Deus? É a mesma saudade que o Espírito Santo sente de você. É a mesma saudade que Deus tem de você. Oh, aleluia. E no versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e veste ele, e põe um anel no dedo, e sandália nos pés. A Bíblia diz que quando ele volta,
o pai fala para ele assim: olha, eu vou te colocar uma roupa nova, eu vou te vestir de vestes novas, vou colocar um anel no teu dedo e vou colocar sandália nos teus pés. Sabe o que representa as vestes novas? Deus estava dizendo para ele: eu vou purificar a tua vida, eu vou transformar a tua vida, eu vou te trazer de volta à minha presença. Deus está dizendo nessa noite: eu vou purificar você, eu vou te vestir de roupas novas, roupas brancas, linho, de finíssimo qualidade, porque Deus quer de volta você na presença dele. Sabe o que significa anel no dedo? Anel no dedo representa autoridade. Deus estava dizendo nesta parábola: eu estou restituindo na mão dele autoridade. Deus quer restituir na tua mão autoridade. Se você pregava antes, você vai pregar mais. Se você profetizava antes, você vai profetizar mais, porque Deus está restituindo nessa noite o teu ministério. Levante a sua mão e adore. Um minuto de adoração. Levante a sua mão e dá glória, dá aleluia se tu tem glória. Aleluia, fique de pé nessa noite, dando glória. E por último ele diz assim: coloque sandália nos teus pés. Sabe o que representa a sandália nos pés? Na época, representa liberdade. Deus estava dizendo assim: a partir de hoje eu vou te dar liberdade novamente, para você me adorar. Aquele sentimento de prisão, aquele sentimento que tu tem, que tu tinha, de não conseguir dormir de noite, de precisar tomar remédio para dormir, isso vai acabar hoje, porque o Senhor vai te dar liberdade novamente, vai te dar liberdade nas tuas mãos. A tua mente vai ser equilibrada na presença do Senhor. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nesta noite. E Ele quer restituir na tua vida aquilo que um dia se perdeu. O Salmo 51 que a pastora Daniele leu aqui. Davi sentia desprezado. E uma coisa que ele pediu, ele diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia. Tem gente que já perdeu a alegria da salvação há muito tempo. Tem gente que já perdeu a alegria de viver na casa do Senhor há muito tempo. E hoje Deus está trazendo de volta na tua mente, Deus está trazendo de volta a tua memória aquilo que um dia você perdeu. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, e Ele vai restituir na tua mente, no teu coração, no teu corpo, aquilo que um dia foi teu e já não tem mais hoje. Deus trará de volta aquilo que se perdeu a partir de hoje na tua vida. Levanta a tua mão.